Ora viva, fala-vos Manuel Moreira, da área de macrobiótica, medicina tradicional chinesa e da arte de viver com saúde. Hoje quero falar aqui sobre a Páscoa, não é? Estão a ver aqui este símbolo aqui de dois coelhinhos, ou um coelho e uma coelha, não é? E aqui o ovo, não é? Um ovo de Páscoa, não é? Então, eu vou falar sobre o significado da Páscoa, né, em sentido profundo, né, não apenas no sentido religioso. Né. Portanto, a festa da Páscoa, portanto, celebra-se por volta do equinócio da primavera, portanto, e que corresponde, em termos astrológicos, ao início da primavera. Portanto, é em que o dia tem a mesma duração que a noite. Né. E a partir desta altura, os dias cada vez crescem mais, portanto, os dias cada vez são maiores do que a noite, não é? Por exemplo, no solstício de inverno, portanto, que é entre 20 e 21 de dezembro, portanto, é o início do inverno. Aí os dias são os menores do ano, não é? Aqui no equinócio da primavera, portanto, no hemisfério norte, é entre 20 e 21 de março de cada ano, então o dia é igual à noite em tempo, em duração, não é? Portanto, a partir desta data, portanto, os dias são cada vez maiores. Portanto, portanto, é uma época de crescimento, de ascensão do Yang, em que o Sol, digamos, está cada vez mais presente no dia. Não é? Então, por exemplo, na região que está relacionado com, celebra-se a ressurreição de Jesus de Nazaré. Então, independentemente dessa ressurreição ser verdadeira ou não, ter existido ou não, portanto, o conceito de ressurreição, portanto, implica a ideia de renascimento, não é? De subida, de ascensão. Portanto, a medicina tradicional chinesa corresponde ao elemento de madeira, portanto, que é a energia da primavera. Não é? Por exemplo, na religião judaica, também existe a Páscoa judaica, não é? Portanto, na Páscoa judaica celebra-se a libertação dos judeus ou do povo hebraico de serem escravizados no Egito, não é? Embora haja documentação histórica dizendo que não haveria propriamente escravos, ou se haveria, seriam muito poucos, né? E tinham propriedade privada, etc. Pronto, mas independentemente desses aspectos, interessa-me aqui o aspecto da simbologia. Né? Então, os judeus atribuem esta festa ao facto de terem sido libertados como escravos do Egito, por Moisés. Né? E Moisés terá iniciado a comemoração portanto, desse feito, não é? Portanto, foi instituído essa Páscoa judaica foi instituída por Moisés, não é? Portanto, que Moisés, portanto, uma personalidade histórica muito importante, que foi ele que escreveu a Torá judaica, etc. Não é? Então, o significado etimológico da palavra Páscoa, portanto, na língua judaica, significa passagem. Então, simbolicamente, portanto, a passagem da escravidão para a liberdade, né? Para a libertação. Portanto, mais uma vez aqui a ideia de ascensão, portanto, a ascensão de uma classe inferior subjugada por uma classe superior livre. Né? Então, por exemplo, na Europa tradicional da Idade Média, a deusa da primavera era chamada Ostera ou Ostara, que era representada segurando um ovo, né? Segurando um ovo na sua mão e observando um coelho, um coelhinho, né? Observando um coelho ou uma coelha, né? Pulando assim alegremente em torno dos seus pés. Né? Então, o coelho é símbolo de fertilidade. Né? Por exemplo, a coelha tem uma ovulação induzida, isto é, a coelha pode conceber durante todo o ano, não é? Ao contrário dos outros animais. Não é? A coelha pode engravidar mesmo estando a amamentar os filhos. Não é? É incrível. Não é? Portanto, tenho uma fertilidade incrível. Não é? Portanto, aqui o ovo, portanto, é um símbolo de nova vida, nova esperança, não é? Portanto, e o coelho ou coelha, portanto, o símbolo da fertilidade. Não é? Então, na mitologia grega,
a deusa equivalente a Ostera é Perséfone, né? Que é a deusa das ervas, das flores, das frutas, dos chás medicinais, portanto, equivalente ao reino vegetal. Né? Então, na medicina tradicional chinesa, o reino vegetal está relacionado com o elemento madeira, né? Portanto, que por sua vez está relacionado com a primavera, com o fígado e vesícula biliar. Tá? Então, mais uma vez, há aqui a ideia de crescimento, de ascensão, de subida. Né? Por exemplo, na mitologia romana, a deusa equivalente a Ostera ou a Perséfone é a deusa Ceres, né? A deusa das plantas em geral e dos cereais em particular, devido a que os cereais eram e são ainda o alimento principal do ser humano. Né? Os romanos sabiam disso. Né? Então, curiosamente, a palavra Ceres provém etimologicamente da raiz linguística indo-europeia que significa crescer ou criar ou incrementar. Portanto, mais uma vez, estão a ver aqui a ideia de crescimento, de ascensão, de subida, portanto, da primavera, característica da primavera. Né? Por exemplo, na mitologia lusitana, portanto, os lusitanos, para quem não sabe, são os antepassados dos portugueses, né? Portanto, a deusa equivalente dos lusitanos era, portanto, a deusa equivalente à tal Ostera e Perséfone, ou Ceres, de que já falei, era a deusa Atégina, né? Portanto, cujo nome vem do celta até e do grego antigo gena, que significa precisamente renascimento. Cá está mais uma vez a ideia de crescimento, renascimento, né? Portanto, esta deusa chamada Atégina, dos lusitanos, era a deusa do renascimento, portanto, a deusa da primavera, né? Então, associada também à proteção, muito curioso isto, associada à proteção dos guerreiros em campo de batalha para os conduzir ao sucesso ou vitória em tempo de guerra. Né? Então, curiosamente, na medicina tradicional chinesa, o fígado portanto, está associado ao elemento madeira e à primavera e é chamado o general do corpo. Então, muito interessante como estes conceitos, esta simbologia é universal. Não é? Então, na cultura milenar chinesa tradicional, celebram a festa primavera, portanto, o que corresponde ao equinócio da primavera, o início da primavera, chamada Xingming. Né? Então, usam também ovos, ovos coloridos, cozidos com casca de cebola, com cascas de cebola, que oferecem aos entes queridos, às pessoas mais queridas. Né? E também visitam túmulos dos ancestrais e fazem oferendas na forma de refeições e de doces, para deixarem os ancestrais felizes, supostamente, né? Curiosamente, o Hun, que é a parte mental e espiritual do fígado, né? Sai do corpo do defunto, né? Quando a pessoa morre, essa parte mental e espiritual sai do corpo, né? Então, e por isso é possível, eventualmente, até aparecer a pessoas, etc., naquela proximidade da morte, né? Então, portanto, os chineses, é curioso como eles escolhem esta época do ano para comunicarem com o espírito dos seus ancestrais, né? Portanto, é a época relacionada precisamente com o fígado, com o tal Hun, né? Portanto, que está relacionado com aspirações, né? Aspirações, sonhos, objetivos. Então, muito interessante, eles escolhem esta época do ano para, digamos, para solicitarem aos seus ancestrais, né? Que os ajudem a viver melhor, provavelmente, né? Para além de lhe prestarem homenagem. Né? Conclusão, a festa de Páscoa é uma festa do início da primavera, portanto, do solstício da primavera, está relacionada com a ideia de renovação, renascimento, crescimento, primavera, subida, ascensão, aspiração, visão, criatividade, né? Vitória. Né? Portanto, conclusão, em termos de saúde, a época da Páscoa, portanto, o início da primavera, é a melhor altura para tratar doenças da primavera. Né? Por exemplo, alergias dos olhos, da pele, etc. Alergias ao pólen, portanto, por exemplo, a febre dos fenos, né? Em que provoca, por exemplo, espirros, asma alérgica, rinite alérgica, olhos vermelhos, olhos lacrimejantes, etc. Né? Portanto, isso sabe-se, a medicina chinesa está relacionado com o vento, né? Vento externo ou vento interno também da pessoa. Né? Portanto, doenças de vento, doenças do fígado, também doenças do fígado e da vesícula biliar, por exemplo, tensão e rigidez muscular, principalmente, por exemplo, no pescoço, aqui nos ombros, né? Portanto, na cervical, também nos joelhos, por exemplo, né? Portanto,
Também muito importante, por exemplo, é uma época excelente para desintoxicação, né? Porque o fígado é um dos órgãos que purifica, que desintoxica o corpo, então é uma altura importante para fazer desintoxicação. Né? Também doenças dos olhos, da visão, das unhas, né? Porque o fígado reflete-se nas unhas e também nos olhos. Né? Isto em termos de saúde. Né? Em termos de vida em geral, né? Em termos de mentalidade, é a época ideal para a pessoa estabelecer sonhos, né, objetivos a longo prazo, portanto, com maior clareza, né, com maior clareza, porque é a época do fígado, né, é a época em que nos permite ter uma visão mais clara. Né. É excelente para a pessoa fazer um planeamento estratégico, portanto, baseado nas capacidades e nos potenciais e nos sonhos de cada um de nós. Né. É a época também para tomar decisões. Né. Então, a vesícula biliar é responsável no aspecto mental e espiritual pela capacidade de decisão. Não é? Portanto, na medicina chinesa, portanto, dizem que quando a pessoa é corajosa, é sinal que tem uma vesícula biliar grande. Não é? Portanto, será assim ideal para estabelecermos os nossos objetivos, os nossos sonhos, as nossas metas e tomar decisões. Não é? Então, para alcançarmos o máximo da nossa autorrealização e vivermos e realizarmos o nosso ikigai, né? O nosso sentido de vida. Né? Aproveitando aqui a relação aos ovos, né? Muito curioso que se comerem ovos, né? Ou quando comerem ovos, né? Procurem ovos galados. Os ovos galados têm, como veem aqui, este ovo, né? Mais estreito aqui deste lado e mais largo daqui. Né? Aqui mais bujudo, aqui mais... Isto é sinal que é um ovo galado. Né? Então, usem ovos de galinhas criadas ao ar livre, né? Sem confinamento, né? E que tenham galo, né? Para as poder fecundar. Né? Então, vejam por favor na descrição do vídeo a próxima formação que eu vou realizar. Portanto, e qualquer problema de saúde, do fígado, da vesícula, etc., relacionado com as vossas aspirações, estou aqui ao dispor para vos dar o apoio que for necessário para consulta, tratamento, aconselhamento, etc. Um grande abraço, boa Páscoa, até sempre, Manuel Moreira.